Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo Congresso Nacional Online de Saúde Escolar e ao primeiro Simpósio Internacional Online de Saúde Escolar de 2025. É uma grande satisfação estar aqui para compartilhar com vocês a trajetória de dois projetos extensionistas, dos quais eu tive a honra de participar, ambos com o objetivo de aproximar estudantes de escolas públicas da universidade. Por isso, o trabalho que apresento hoje, ele tem como título o ensino superior público como um caminho possível no projeto de vida dos estudantes do ensino médio, experiências exitosas que aproximam a universidade pública e educação básica. Bom, ao longo da minha fala, eu convido vocês a conhecerem esses dois projetos e a refletirem também sobre como essas ações extensionistas elas podem transformar perspectivas, além de ampliar os horizontes entre esses jovens da rede pública. Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de me apresentar e contar brevemente um pouco da minha trajetória. Meu nome é Igor, eu tenho 28 anos, atualmente eu estou no segundo ano de graduação em bacharelado e licenciatura em enfermagem na USP de Ribeirão, e eu fiz toda a minha trajetória no ensino básico em escola pública. E isso influenciou muito meus principais interesses, que são hoje voltados para políticas públicas direcionadas à população negra, à educação em saúde e práticas pedagógicas inovadoras. Além disso, na graduação, eu atuo como estagiário bolsista no Laboratório de Práticas Pedagógicas, onde eu contribuo com planejamento e apoio a atividades educativas ligadas à cultura e extensão da Escola de Enfermagem. Também eu faço parte da Liga Acadêmica de Saúde da População Negra. Agora, gostaria de apresentar os membros que foram fundamentais na elaboração, na implementação dessas boas práticas. Então, os membros que compuseram esses projetos foram o professor Dr. Fábio, a enfermeira Marina Liberali, a discente Maíra Batista, a professora doutora Natália Prioli e a professora doutora Ingrid Alves. Nesse sentido, esse projeto ele nasce a partir de duas experiências de atividades curriculares extensionistas, ambas promovidas pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A primeira é o Programa de Volta à Escola, eu na USP, e a segunda é o Projeto de Vida e Ensino Superior, aproximando a rede de educação básica e a universidade. Bom, dessa forma, os projetos extensionistas desenvolvidos na escola é um resultado de um esforço coletivo interdisciplinar, envolvendo docentes, estudantes de enfermagem e de outras unidades do campus, além de funcionários da universidade, em diálogo com professores, gestores e alunos da rede básica de ensino. É importante colocar em evidência essas informações, por quê? Porque juntos nós conseguimos identificar essas fragilidades, as potencialidades que podem ser fortalecidas por meio desse trabalho coletivo. Agora eu vou apresentar a vocês os objetivos desses dois projetos extensionistas. O primeiro é o Programa de Volta à Escola, eu na USP, criado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP em 2024, que teve o objetivo de permitir que estudantes egressos de escolas públicas retornassem às suas escolas para apresentar a universidade, os cursos, as formas de acesso e permanência. Já o segundo é o Projeto de Vida e Ensino Superior. Esse projeto ele está vinculado ao Centro de Psicologia da Saúde da Universidade de São Paulo, sediado na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. O projeto teve não apenas como objetivo apresentar a Universidade de São Paulo a esses estudantes, mas também permitir uma reflexão sobre o projeto de vida, a transição para o ensino superior e os seus impactos. Bom, agora eu quero compartilhar um pouco da metodologia usada nesses dois projetos, que foram fundamentais para que pudessem acontecer, mas além disso eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência como calouro
nesse primeiro ano de graduação. No programa de volta à escola, eu na USP, eu tive a oportunidade de me inscrever nesse projeto, né, nesse programa, e eu me reuni com outros alunos de outras unidades, junto com o nosso orientador, o professor Fábio, e lá ele passou algumas orientações de como que esse projeto poderia acontecer. Nós tivemos a oportunidade de, por meio de um material fornecido pela universidade, a gente complementar com a nossa trajetória, né, fotos, o nosso período de preparação para o vestibular. Além disso, como eu me formei no ensino médio em 2015 e depois de quase 10 anos eu consegui chegar na universidade, foi um momento muito rico, onde eu pude conversar com esses alunos e permitir uma troca significativa, né? Porque eu não saí do ensino médio e já consegui ingressar de imediato na universidade. Então isso foi muito desafiador. No caso, para entrar em mais detalhes do projeto, essa atividade ela foi desenvolvida com uma intencionalidade de ser pontual. Então, antes de chegar na escola, apresentar todo o material, né, compartilhando todas as informações da universidade, informativos, o camp da USP e período de inscrição da FUVEST, isenção, ações afirmativas. Essa atividade teve um recorte muito mais amplo. Então a gente teve que preparar, a gente teve que ligar para essas escolas, né? No caso, eu tive que ligar para a minha escola estadual, junto com a coordenadora, para alinhar uma data para que esse projeto pudesse acontecer. E foi muito incrível, porque além de apresentar para alunos do terceiro ano, segundo ano e primeiro ano, eu também consegui ir muito além. Eu consegui conversar com alunos EJA, né? Então, esse período ele foi muito importante porque eu tive um espaço muito próximo para conversar com esses alunos e estimulá-los a ocuparem esse espaço que é muito importante. Então nós tivemos um período de 40 a 60 minutos para implementar essa ação junto com a escola. Como disse, nós também trabalhamos conteúdos que tiveram como objetivo apresentar as ações afirmativas, auxílios de permanência estudantil, programas de extensão como esses, oportunidades de intercâmbio e as formas de ingresso como o FUVEST, ENEM USP e Provão Paulista. Bom, agora falando sobre a metodologia do projeto de vida e ensino superior, eu gostaria de falar que eu me inscrevi nesse projeto no segundo semestre de 2024, onde abriram as inscrições, e foi um período muito importante porque eu consegui me reunir com outros alunos que se inscreveram também nesse projeto de outras unidades do campus de Ribeirão Preto, junto com o professor Fábio, onde ele nos orientou, e junto com a enfermeira Marina Liberali, que foi importante. Cada grupo de estudantes se reuniu para implementar essa atividade em uma determinada escola. E junto a isso, nós desenvolvemos atividades pensadas nas necessidades daquela escola, que no caso foi uma turma de 9º ano, e nós separamos a atividade em 3 dias. E para falar mais sobre essas atividades, eu separei, no caso, a programação dessas atividades que foram implementadas. Esse projeto ele foi desenhado em diálogo com a universidade e a escola, então foi muito interessante ver essa aproximação da universidade junto com a comunidade de alunos de escolas públicas. Então, nós conseguimos ocupar um espaço desses alunos para conversar sobre as necessidades
desses determinados alunos. Então a gente no primeiro dia, no primeiro encontro, a gente criou uma roda de conversa, a gente criou um espaço para que eles pudessem nos conhecer e que nós pudéssemos conhecê-los. Então foi uma troca nesse primeiro momento. E muitos compartilharam as suas rotinas, os seus anseios. Nós também discutimos sobre os cursos da universidade, se eles conheciam, se eles tinham interesse em algum determinado curso. Além também disso, compartilhamos as formas de ingresso do Enem e o Provão Paulista. E também sobre as estratégias de preparação para o vestibular, que foi melhor trabalhadas no segundo encontro, que foi outro dia, que surgiu a partir da necessidade deles. Então, eles que sinalizaram para a gente sobre como se organizar, como ter mais concentração, e também houve até a necessidade de alguns alunos para elaboração de currículos, né, para o mercado de trabalho, pensando no planejamento de carreira. Então, isso foi muito interessante. E por fim, no nosso terceiro encontro, nós conseguimos promover um espaço de educação e saúde. Nós levamos manequins de RCPs para que esses alunos pudessem identificar episódios de emergência e pudessem reverter. Um deles foi a parada cardiorrespiratória e manobra de desengasgo em bebês, em jovens e adultos. Também tivemos uma roda de conversa sobre o acesso à permanência na Universidade de São Paulo, onde a gente levou informativos sobre cursinhos populares, né, moradia estudantil, bolsa, auxílio, todos esses recursos que a universidade oferece. Agora eu gostaria de mostrar para vocês os resultados desses 2 projetos extensionistas. A gente conseguiu atingir 7 escolas estaduais no programa De Volta à Escola na USP, onde participaram 7 estudantes de graduação. Num total, nós conseguimos ter um alcance de 1.157 estudantes de educação básica. Agora, olhando os resultados do projeto de Vida e Ensino Superior, participaram 2 escolas estaduais, onde nós conseguimos desenvolver atividades com 3 salas de aula, sendo que 10 alunos de graduação de diferentes cursos, como enfermagem, ciências biomédicas e farmácia, estiveram presentes nessa implementação. Então, nosso alcance, em média, foi em torno de 70 estudantes de ensino fundamental 2 e ensino médio. Aqui eu separei alguns dos materiais que nós trabalhamos no projeto extensionista Eu na USP. Então, eu separei aqui 2 capas, né, que foram trabalhadas com esses alunos. O que tem na USP, né, as diversas atividades que podem ser desenvolvidas, e também alguns informativos sobre você conhece a USP, sobre o teor, né, da Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública, que tem cerca de 184 cursos espalhados pelo estado de São Paulo, no seu campus. Então, são informações importantes que foram compartilhadas com esses alunos. E aqui foram um dos registros da implementação desse projeto, onde eu estou implementando, conversando com esses alunos. No caso, são alunos EJA, que tiveram as mesmas realidades nas quais eu tive, ter que lidar com o trabalho e ter que lidar com o estudo paralelamente. Então, trazer essa realidade que é possível passar por esse processo e ingressar na universidade, no curso de graduação, que é possível, né? Então, estar ali presente, comentando sobre a minha trajetória, a minha experiência, que eu estudei naquelas cadeiras, que eu também estive onde eles estiveram, naquela escola, e pude estar na Universidade de São Paulo, é importante para trazer esse
reconhecimento, que também eles podem conseguir esses espaços. E aqui eu trago alguns registros das atividades implementadas pelo projeto de vida em ensino superior. Nessas figuras, as meninas estão ensinando a fazer a manobra de desengasgo, né, e ressuscitação cardiopulmonar. Então, foi muito importante para esses alunos experienciarem esse processo. Aqui também eu trago o registro desses alunos colocando a mão na massa ali, trabalhando em conjunto com os alunos, compartilhando as informações necessárias para que eles possam promover a manobra de ressuscitação cardiopulmonar e revezando essa atividade. Que é muito importante. Nesse slide eu trago para vocês alguns recortes importantes. A enfermeira Marina Liberali passando algumas informações, né? Nós compartilhamos informativos sobre as informações necessárias que eles nos pediram, né? A partir das necessidades desses alunos, conforme nós construíamos esse vínculo com esses alunos. Então, foi muito rico. Acho que a experiência foi muito rica, tanto para a gente, alunos de graduação, quanto para os alunos do ensino básico. Bom, nesse momento, com muito carinho, eu queria compartilhar com vocês essa reflexão. Você aluno, você professor, você gestor, você pai, que estão nos acompanhando nesse momento. E a reflexão que eu trago é: se cada um de nós pudéssemos dar um único passo para tornar a universidade mais acessível e acolhedora, qual seria esse passo? Agora eu gostaria de compartilhar com vocês alguns desafios que nós encontramos durante a implementação desses projetos. E uma delas foi que, quando nós perguntamos para esses alunos sobre suas aspirações, sobre os seus projetos de vida, né, após o ensino médio, a maioria desses alunos eles priorizavam a entrada no mercado de trabalho em detrimento de ingressar no ensino superior. E uma dessas principais razões foram diversas. Uma delas foi os fatores familiares, que traz em evidência a falta de exemplos familiares que cursaram ou que estiveram nas universidades públicas ou que concluíram o ensino superior. Além disso, houveram questões sobre condições socioeconômicas. Alunos compartilharam a necessidade de entrar no mercado de trabalho para complementar a renda familiar. Então, isso foi um ponto muito importante. E também a falta de continuidade. Atividades pontuais, como esses projetos de extensões, podem ser que não sejam suficientes para criar um impacto duradouro na vida desses alunos. Então, a gente encontrou também um desses desafios importantes a serem trazidos como evidência. Outro ponto importante trazido como desafios foram a questão de ausências de avaliações formativas, que são importantes para acompanhar o desenvolvimento desses alunos, para que seja melhorado ações futuras. E também a exclusão de determinados estudantes. Por exemplo, houve alunos que não estiveram presentes ali com a gente durante esses encontros, devido a alguma impossibilidade particular. Com isso, nós compreendemos que o desenvolvimento dessas atividades pontuais, por meio de projetos extensionistas, eles podem ser muito enriquecedores, mas o ideal é que ele pudesse ser planejado, integrado ao currículo básico da escola. E com isso, nessa perspectiva,
poderia favorecer a construção e fortalecimento de pontes entre a universidade e a escola básica, com o objetivo de contribuir para projetos pensados e implementados com a escola, e não apenas para a escola. Por isso, quando nós nos envolvemos com a realidade dessas escolas, a universidade não apenas ela colabora com a formação de nós, estudantes, graduandos, né? Mas também fortalece o vínculo e desenvolve novas práticas pedagógicas. Então, para os estudantes universitários, assim como eu, o projeto ele serviu como um exercício para trabalhar a comunicação e o protagonismo e estimular também que essas competências fossem desenvolvidas nos alunos da educação básica. Agora eu gostaria de trazer outra reflexão muito importante, já que a gente está pensando nessa perspectiva, como que a gente pode estimular esses jovens a enxergarem o ensino superior como um caminho viável, apesar de todos os desafios que estão presentes ali, como, por exemplo, a questão socioeconômica, a questão familiar, a questão dos determinantes sociais que ali se encontram. Então, como que a gente pode promover que esses alunos possam sonhar com uma profissão, sonhar em ocupar um espaço na universidade? Agora, para encerrar, nós trouxemos algumas conclusões. Nós notamos que durante todo o desenvolvimento dessas ações, que nem sempre os estudantes das escolas públicas eles tinham informações básicas sobre o que é a universidade, sobre o caráter público da Universidade de São Paulo e sobre as diversas possibilidades existentes a partir da realização de um curso superior. E isso foi observado não apenas nas ações desenvolvidas em cidades nas quais não existia um campus da USP, mas também em cidades como a de Ribeirão Preto, com um campus já presente de forma tradicional. Sendo assim, é mister que a universidade possa se corresponsabilizar por esse processo de informação e de mobilização social, apresentando-se à comunidade como parte de um direito. Dessa maneira, o diálogo entre a universidade e a escola é fundamental para que possa ser promovido um futuro mais inclusivo e acessível para esses jovens alunos. Para concluir, queremos reforçar a importância de projetos como esse para fortalecer o vínculo entre a educação básica e o ensino superior. E para finalizar essa palestra, eu gostaria de trazer essa reflexão ao convite da Marina Liberali, que me apresentou e que faz muito sentido para as pessoas que trabalham com educação, que estão nessa liderança, gerindo pessoas. Então, a seguinte frase diz: a utopia está lá no horizonte, me aproximo 2 passos e ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar. Então, essa frase ela reforça o nosso compromisso com a educação, com a saúde. E, por fim, gostaria de agradecer a todos, Universidade de São Paulo, Escola de Enfermagem e o CONASE. Muito obrigado.